paz do Senhor para os irmãos. Estamos aqui para mais uma lição, a segunda lição, desse trimestre, que se chama Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. E o título da nossa lição dessa semana se chama Despertamento Espiritual, um Milagre. Então a gente vai estudar um pouquinho sobre a história de Israel, o que estava acontecendo e o que foi esse despertamento espiritual, que milagre foi esse? O nosso texto áureo ele está em Romanos 13, no versículo 11, e diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, e que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao 17, e Neemias, capítulo 1 também, do 1 ao 3. Então, vai começar a contar a história, de quando o povo de Judá começa a sair do seu cativeiro, lá na Babilônia, e as outras coisas que acontecem também que contribuíram para que eles pudessem voltar e, de certa forma, reestruturar Israel. Como o nosso título propõe aqui despertamento, eu queria saber dos irmãos o que vocês acham que é um despertamento. Primeiramente, despertamento vem do verbo despertar, que seria acordar. Então, algo estava dormindo, alguém estava dormindo, mas alguém que estava acordado, ou algo aconteceu que acabou despertando para alguma coisa. Então, vamos lá. A primeira parte da nossa lição se chama o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Eu vou ter que contar um pouquinho aqui da história para os irmãos poderem entender o que estava acontecendo. Depois que Salomão faleceu, então vieram muitos reis, O reino de Israel acabou sendo dividido, nós tínhamos lá o reino do norte, tínhamos o reino do sul também. No reino do norte se chamava Israel e a capital era Samaria, e no sul nós tínhamos o reino de Judá e a capital era Jerusalém. O povo, a gente vai focar mais no povo de Judá, o povo de Jerusalém. Então, esse povo eles foram levados cativo pela Babilônia e lá ficou por mais de 70 anos. Então a gente sabe que a história de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abednego ocorre tudo neste período. Mas findando este tempo, veio um novo império que acabou conquistando a Babilônia, que era o Império Persa, comandado pelo rei Ciro. Então quando os irmãos lerem Esdras capítulo 1, já vai começar falando sobre Ciro. Eu vou ler aqui só um pedacinho para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, porque Jeremias, o profeta, já havia profetizado antes, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como por escrito, dizendo. Então ele fez um decreto, e fez que todos no seu reino fossem sabedores disso, falando que as pessoas que eram de Israel, que estavam lá, poderiam voltar para reconstruir o templo. Então a gente pode ver aqui por que do título, por que o avivamento emana de Deus, A gente vê Deus usando um homem, que não era judeu, que não era israelita ou algo do tipo, Então Deus despertou nele, Então Deus começou a cumprir a sua vontade, usando essa pessoa e liberando as pessoas que estavam lá para voltarem a Jerusalém e reconstruir o templo, talvez a gente não tenha essa dimensão, mas a religiosidade do povo, do Reino do Sul, estava ligada a Jerusalém e o seu templo, Então era ali que o povo oferecia as ofertas, que os judeus iam uma vez por ano,
levar suas ofertas, né, adorar o Senhor, pedir perdão pelos seus pecados e coisas do tipo. Então, para eles tinha necessidade muito grande do templo. Eles não tinham o Espírito Santo como a gente tem hoje, né, que a gente ora, a gente pode orar na nossa casa, a gente pode orar onde a gente estiver, né, que a gente realmente sente o Senhor, a gente pede perdão, né, a gente fala com Deus, ó Senhor, eu pequei, eu errei contra Ti, e a gente recebe o perdão do Senhor. Nessa época era totalmente diferente, não era dessa maneira, né? Então, a reconstrução do templo era algo muito importante para os judeus. Então a gente vê aqui Deus usando um homem ímpio, um homem pagão, né? E deixando o povo voltar. É para a gente ver como que Deus muda a situação, Deus mudando o cativeiro de Israel, né? Aquele povo que o oprimia, né? Acabou sendo oprimido por um outro povo, e essa pessoa, né, que estava no poder, Deus estava usando para os propósitos dele. E é assim que Deus faz, né? Muitas vezes Ele usa uma pessoa, usa circunstâncias, usa os problemas dessa vida, né? Para direcionar a gente para fazer a vontade dEle. O despertamento espiritual emana de Deus. Por isso, eles usam os instrumentos que achar necessários para cooperarem com a sua soberana vontade. Então, irmão, se ao teu redor as coisas estão acontecendo, fugindo do controle, ou não é aquilo que você espera, confia no Senhor. Talvez Deus está usando as coisas, está mudando as peças do tabuleiro para agir em seu favor, para que a vontade dele e o propósito dele seja feito. Então não murmure, aguarde e confie no Senhor, porque no fim a vontade dele sempre é o que prevalece. 2 da nossa lição. As finalidades do despertamento. A gente indo um pouquinho mais profundamente nesse capítulo, né, de Esdras, a gente vai ver que teve duas finalidades. A primeira finalidade, né, foi a restauração nacional de Israel. Tinha pouquíssimas pessoas, pouquíssimos israelitas, né, lá em Jerusalém, tinha pouquíssimas pessoas. Então, ele permitindo que quem quisesse voltar para lá, então, de certa forma, o povo ia começar a se reunir e a ter essa questão desse sentimento de nação novamente, de grupo. Então, a gente pode ver uma restauração nacional de Israel. Além disso, a gente vê uma restauração espiritual. E por que espiritual? Porque a vida religiosa ia começar a voltar ao normal, né? Com certeza voltaria os sacrifícios logo depois da reconstrução do templo, né? A adoração ao Senhor, com certeza levitas ou pessoas que eram levitas de linhagem, né, da própria família, que a sua família já tiveram alguns outros levitas, voltariam e continuaria a exercer a função que foi exercida por seus antepassados. Então, a gente vê aqui a finalidade de um despertamento, né? Aqui trouxe essa identidade de nação novamente que estava perdida. Imagine você ficar por mais de 70 anos fora do seu país, vendo tantas coisas diferentes, cultura diferente. Querendo ou não, a gente acaba assimilando algumas coisas, a gente acaba aparecendo um pouco com aquele povo. E a gente pode ver quando volta, então as pessoas tentam voltar à raiz, tentam se reconstruir novamente, construir sua cultura, suas famílias, os seus antigos hábitos. E aqui também a gente vê, né, essa restauração espiritual, né? Eles novamente adorar de fato ao Deus de Israel, eles realmente iriam voltar para Deus e não viriam a adoração aos outros ídolos e tantas outras coisas. Nós estamos vivendo nesse momento de coronavírus, do Covid-19, e eu creio que como Deus restaurou, né, a nação de Israel, Deus pode restaurar o povo dele. Nós somos o novo Israel. Deus pode restaurar a igreja dele, né? Começar a quebrar, jogar por terra essa questão de rótulos e fazer a gente ter uma nova identidade como povo de Deus.
E também pode despertar a gente, né? Às vezes a gente estava dormindo, ou a gente não estava, né, vivendo mesmo realmente o Evangelho. Talvez nesse momento de quarentena, né, a gente refletiu um pouco no que a gente precisava melhorar. Talvez nós estamos orando mais, nós estamos lendo mais a palavra e tendo mais comunhão com o Senhor. Eu espero e tenho certeza que depois desse momento todo a gente vai ser restaurado, né? Então é o que muita gente diz, né? A gente tem que estar preparado para o novo normal, que vai começar em breve. E foi a mesma coisa que aconteceu com esse despertamento, com esse milagre, né? Que o Senhor propôs ao povo de Judá. As finalidades do despertamento envolviam as restaurações nacional e espiritual de Israel. A primeira restaurou a pátria e a segunda restaurou o homem da idolatria, dos deuses pagãos e do exílio. Uma coisa muito interessante, né, que a gente pode ver no despertamento espiritual é o agir de Deus, né, fazendo com que o homem seja convencido, né, dos seus pecados, da justiça e do juízo. E se você ficou curioso para saber o que aconteceu, dá um pulinho até Esdras 10 e vocês vão ver o que aconteceu, né? Como que Deus restaurou, como é que Deus trouxe à memória do povo essa questão do pecado, da justiça e do juízo, né? O nosso Deus, ele é poderoso. E no despertamento, né, ele quer que a gente esteja atento, quer que todo sono, tudo caia por terra, né? Para que a gente realmente possa fazer aquilo que ele quer e que através das nossas vidas ele possa cumprir a sua vontade. E Deus sempre tem o melhor para nós. Por mais que a gente não venha entender, né, no meio de tanta luta, de tanto problema, né, mas o nosso Deus está no controle de tudo. E no fim, né, a gente vai conseguir analisar, né, tudo que a gente passou, tudo que a gente sofreu e glorificá-lo. Tópico 3. Deus cumpre as suas promessas. Parece meio louco, mas dentro do despertamento Deus cumpre as suas promessas. E quando antes mesmo do povo, né, ser levado cativo, o Senhor já estava falando, né, que o exílio viria. E depois a gente vê pela própria boca do profeta Jeremias, a partir do capítulo 25, falando qual seria a nação que os oprimiriam e tudo mais, que eles seriam levados cativos. E também a gente já poderia vê-lo profetizando a derrota, né, desse reino e que um novo reino se levantaria. Então a gente vê no meio do despertamento Deus cumprindo as suas promessas. Ele cumpre no tempo dele, da forma dele, mas a gente sempre sabe do que está acontecendo, né? Sempre é a vontade e a permissão do Senhor. E nisso a gente vê a fidelidade dele, como ele já havia usado o seu profeta para falar sobre o exílio e também que eles voltariam e que Deus restauraria. A gente vê a fidelidade do Senhor. Além disso, né, Deus renova suas promessas de bênção. Deus precisava, né, do povo israelita, do povo judeu restaurado, né, para que viesse o Messias. Então, por isso que eu posso dizer, né, que Deus renova suas promessas de bênção, né? Depois que o povo voltou do exílio e Deus restaurou Israel de certa forma como nação, a gente pôde ver o cumprimento de muitas outras bênçãos e Deus renovando mais e mais o seu pacto com Israel. Além disso, né, a gente também pode ver que Deus renova a fé dos abatidos. Imagine uma pessoa que foi levada bem criança, né, para o exílio, que nasceu lá no exílio, né, acabava ouvindo muitas histórias, né, de como era o tempo passado, como que era a nação, como eles falavam, né, a relação da comunhão com Deus e tudo mais. Imagine, né, ter a fé restaurada dessa maneira também, né?
de realmente ver, né, o templo. Nossa, imagine uma criança, acho que talvez eu nunca vou ver o templo reconstruído novamente, né, e poder ver, né, ver realmente o que os seus antepassados diziam e falavam da nação e tudo mais, e ver o agir de Deus. Porque quando a gente, imagine, você sendo oprimido pelo seu inimigo e você não vê, né, o seu Deus agindo muitas vezes, né? Imagine, vai se sentir abandonado, vai pensar que o seu Deus não é o verdadeiro, e você vê tantas pessoas lá, né, adorando e tudo mais. Talvez muitas pessoas ficaram vivas, né, durante todo esse período de exílio, e eles estavam totalmente desacreditados de que algo poderia acontecer, e com esse despertamento, com esse avivamento, eles receberam um novo fôlego, né, na fé deles. Deus, ele é fiel em cumprir suas promessas dadas ao seu povo. Além de vivificar e renovar as suas promessas, ele também renova a fé do que estão abatidos. Talvez você esteja sem esperança nesse momento. Talvez você esteja triste, angustiado, mas saiba que o Senhor, né, ele não esquece nenhuma das promessas que foi feita para você. Talvez se você pense assim, mas eu não tenho nenhuma promessa individual que o Senhor usou alguém, né? Ou eis que te digo, algo do tipo. A gente pode ver tantas promessas do Senhor, né, na Bíblia. Tira um tempo, tenta ver, né, tenta ler essas promessas, tenta ver o quanto Deus te ama através disso. E saiba que Ele quer te renovar, Ele quer trazer algo novo, Ele quer trazer esse despertar desse sono, e que você possa ver, meu irmão, as promessas do Senhor se cumprindo na sua vida. Em nome de Jesus. Tópico 4. O despertamento torna os homens obedientes à palavra de Deus. Quando Deus nos desperta do sono, Ele nos aproxima mais e mais dele. E coisas maravilhosas aconteceu nesse despertamento de Israel. Né? Como eu disse anteriormente, o culto a Deus foi reestabelecido, o templo estava pronto. Então, as pessoas tiveram que buscar na palavra de Deus como que era feito o culto, como era o procedimento em cada uma das coisas. E o mais interessante de tudo, a obra era tão linda que Deus estava fazendo, a restauração física e também espiritual do seu povo, né? Que o povo teve essa sede de querer cumprir a palavra de Deus, porque eles foram levados para o exílio por não cumprir a palavra do Senhor, e com certeza eles não queriam repetir o mesmo erro. E foi tão lindo o que Deus fez nessa restauração, né, da religiosidade também, que o povo não colocou nada das antigas práticas que eles estavam vendo lá no exílio, né? Não incorporaram isso no culto, né? Mas eles conseguiram fazer um culto realmente do jeito que mandava, né? Todas as instruções lá de Moisés e como que eles deveriam proceder e tudo mais. Então, a gente quando erra, né? A gente erra porque a gente está se distanciando de Deus, da sua palavra, da sua vontade. Mas quando o Senhor nos chama, né? A gente começa a querer ter mais comunhão com Ele e principalmente, né, andar segundo a sua palavra, né? Imagine, se eu der muitas instruções para você agora, talvez você não vai conseguir lembrar de todas, mas na palavra do Senhor está toda escrita. Então, se tiver alguma dúvida, né, a palavra do Senhor realmente é o nosso manual de vida. E é um livro dinâmico, espiritual, porque apesar de ter sido escrito há tanto tempo atrás, ele ainda permanece atual, né? Ele ainda responde a muitas questões, né, para a gente ainda, apesar dessa mudança, dessa evolução do mundo. Então, meu irmão, se o Senhor está te despertando para buscar mais Ele, para buscar mais dentro da palavra, não resista, né? Não resista. Não queira voltar para a cama, não queira voltar para o sono, mas desperte para viver o que o Senhor quer para você. E a conclusão dessa parte diz assim: um dos resultados do despertamento é a obediência dos homens à palavra. Depois que houve o despertamento do retorno do exílio babilônico,
não houve a introdução de qualquer mistura de cultos pagãos entre o povo de Deus. Então, não queira se misturar com este mundo, não queira misturar coisas do mundo à sua fé. Queira a fé genuína. Vá para a palavra do Senhor. Que Deus possa te abençoar, que eu espero que o Espírito Santo esteja falando ao seu coração neste momento. Não deixe de ler. Se você quiser, você pode ler cada uma dessas partes, né, e depois assistir o que é dito ali, na revista. Deixe o Espírito Santo falar com você. Leia também as partes, né, da leitura bíblica e deixe o Senhor falar mais e mais ao seu coração. Eu sei que nesse tempo de pandemia nós não estamos tão juntos, mas tem alguns cultos, caso os irmãos tenham alguma dúvida, né? Mande alguma pergunta lá no grupo da igreja, ou pergunte ao pastor, pode perguntar ao irmão Marquinhos e a mim também. Eu creio que se a gente souber a resposta na hora, a gente vai te falar. Se não souber, a gente vai pesquisar. E o importante é que os irmãos não tenham dúvidas. Amém? Que Deus possa abençoá-lo e que Deus possa guiar os irmãos, guiar a casa de vocês nesse tempo de crise e que a gente possa viver, né? E ver todas as coisas que o Senhor quer fazer, o cumprimento das suas promessas, a gente possa ver as finalidades, né? Porque o Senhor nos permite passar por alguma coisa, né? Passar por crises, né? E que a gente venha se tornar pessoas mais obedientes à palavra do Senhor. Que Deus os abençoe e até semana que vem.